Meus irmãos, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez pelo Centro Espírita Irmã Sheila para mais uma reunião virtual. Lembramos a todos os irmãos que logo após a palestra haverá o passe de harmonização e também a magnetização das águas. Enquanto nos preparamos convenientemente para a reunião, nós teremos um vídeo mostrando para vocês que o NEAC agora ele tem uma livraria virtual, que nós temos, em nome do Centro Espírita Irmã Sheila, claro, uma livraria virtual. Então, vamos ver esse vídeo. Tá aí, então, pessoal. Além da oportunidade de ajudar os irmãos necessitados, teremos também, a oportunidade de nos instruirmos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, louvando o teu santo nome, que é fonte inesgotável de todo amor, de toda luz, de todo conhecimento. Faze vibrar em nós, Senhor, a esperança, a caridade, a humildade. Afasta de nós, Senhor, o orgulho, a vaidade, a prepotência. Permita que os bons espíritos, Senhor, estejam do nosso lado nesse momento de tantas dores, de tantas angústias. E esse Mestre Jesus, que veio até nós, Senhor, para trazermos o Evangelho de amor. Então rogamos, intua-nos, proteja-nos nesse momento. E assim, conectados à espiritualidade amiga e protetora, nós lembramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, Mestre Jesus, conectados ao vosso coração, nós pedimos que permita aos espíritos trabalhadores do bem que nessa casa laboram sob o comando de Irmã Sheila, para podermos iniciar a nossa reunião com a prece cantada a Irmã Matilde. Que assim seja.
Meus irmãos, para a nossa preparação do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição 136, Filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre, a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a amadureza dos anos lhe restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que eles devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Meus irmãos, é com muita alegria que hoje nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Hernani Costa, que é integrante do Centro Espírita Aliança do Divino Pastor, do bairro Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que por caridade hoje vai nos brindar com a interpretação evangélica programada para a noite de hoje. Para quem rogamos de todos vibrações de amor, de paz, de harmonia, a Jesus, na sua infinita bondade, rogamos que o ampare e o intua nessa missão tão importante para todos nós. Com você, Hernani. Boa noite, é um prazer enorme visitando uma nova casa, né? Remotamente, virtualmente, mas estamos juntos. Uma casa com uma mentorização maravilhosa, como a irmã Sheila, que há anos e anos eu, como palestrante espírita e doutrinador, tenho me relacionado em inúmeras casas, não só no Rio de Janeiro, mas no mundo inteiro. Então, é um prazer imenso estar novamente com Sheila e esses irmãos representando-as aqui no solo brasileiro. Então, um prazer enorme para mim. E vamos falar hoje sobre honrai vosso pai e vossa mãe, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos falar nos itens de 1 a 4, piedade filial. A ideia aqui é não fazer uma palestra trivial, né? Eu trabalho na Rádio Rio de Janeiro, é uma rádio espírita aqui no Rio de Janeiro, né, 1400 AM, e a rádio também pega pelo stream, né, pela internet. Então, toda quinta-feira, de 2 às 3 da tarde, eu abro debates, né, e interpretações do Evangelho. Então, estou há 5 anos fazendo palestra para em torno de 50, 60 mil ouvintes e com muita participação. E eu tenho percebido a quantidade imensa de não espíritas praticantes, né? Porque 90% dos brasileiros acreditam na reencarnação e na vida após a morte, apesar de não serem espíritas. Então, eu percebo muito quais são as dúvidas, né? As questões que são colocadas nesses anos todos, não só dentro das casas espíritas, que eu sou palestrante também, em torno de 3, 4 palestras por semana. Mas, na rádio, o campo de debate e de atuação é muito maior, né? Você vê realmente qual é a carência da população, quais são as questões que mais afligem e o porquê de ter determinadas coisas. E quando a gente fala honrai vosso pai e vossa mãe, que é uma palestra
que eu faço há muitos e muitos anos, a dúvida sempre é: nós estamos falando das coisas materiais, familiares, como foi a do preparo, ou existe algo mais nisso? Filosoficamente, do que nós estamos falando? E por que isso é tão fundamental? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos sair do trivial. Eu percebo que vocês são uma instituição de muito estudo e desenvolvimento, então a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa análise. Começando pelos 2 itens, né, que eles citam em piedade filial. Se nós pegarmos os 2 primeiros itens, eles estão trazendo a piedade filial, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, a visão de Cristo, de Jesus. Ele não fala aqui dos 10 mandamentos no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala de 3 passagens de Jesus em que ele é perguntado sobre os mandamentos. Quais são os mandamentos? O que eu preciso fazer para alcançar a salvação? O que eu preciso fazer para chegar ao reino de Deus? E ele menciona, resumindo os 10 mandamentos, nessas 3 ocasiões, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 19, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 20, e em Mateus, no capítulo 19, versículos 18 e 19. Nós vamos ler 2 deles aqui, para nós compreendermos como Jesus resume os 10 mandamentos, os principais mandamentos trazidos por Moisés, mas nas 3 ocasiões ele inclui o item relativo a honrar pai e mãe. Então, nós vamos ler esses 2 itens e depois nós vamos entrar numa apresentação minha para explicar filosoficamente o porquê que é tão importante esse item, não só para o aspecto do planeta Terra ou o aspecto familiar, mas da evolução do espírito no universo. Então, ele começa o seguinte: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Essa é a primeira passagem que Jesus resume os mandamentos. Na segunda, ele começa: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o vosso Senhor vos dará. E isso ele traz do Decálogo do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Então, em todas as ocasiões em que Jesus é chamado para falar sobre os mandamentos de Deus, ele tira alguns mandamentos dos 10, né? Em ocasião ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? Resume os 10 em 2. E nas outras 3 ocasiões ele inclui: honrai vosso pai e vossa mãe. E aí nós vamos entender cientificamente, filosoficamente, o porquê o plano espiritual insistia tanto na mentorização de Jesus, de Moisés, dos profetas e dos escritos evangélicos, tanto do Antigo Testamento, como a gente viu aqui em Êxodo, quanto nos 4 Novos Testamentos, a inclusão de honrai vosso pai e vossa mãe. E isso não é à toa. Então, vou colocar agora uma apresentação, vou tentar aqui xerear com vocês, tomara que dê certo, e aí nós vamos fazer uma análise até as 8h30, que é o tempo que eu tenho, para compreender o porquê de tanta importância em cima desse item. Está aparecendo para vocês? Alguém levanta a mão aí dando um ok? Perfeito. Então vamos lá. Só voltar aqui no início. O primeiro item que eu coloco para nós fazermos a nossa análise é saindo do ambiente familiar. Ah, vamos sair do ambiente familiar? Não, vamos fazer mais. Vamos sair do ambiente do planeta Terra. Ah, vamos um pouquinho mais longe? Vamos sair do nosso sistema solar e vamos para a Via Láctea. Esse pontinho que eu começo no primeiro quadro não é o nosso planeta, que nós nem conseguimos ver no meio dessa montoeira de planetas e sóis e estrelas. É o nosso sistema solar. É para a gente ter uma ideia de tudo que foi criado no universo e onde nós estamos inseridos dentro disso tudo. E esse itemzinho, honrai vosso pai e vossa mãe, está totalmente interligado com tudo isso que a gente está vendo aqui. Por isso que ele aparece em todas as passagens e não foi abstraído nem do Antigo Testamento, nem do Evangelho, nem todas as vezes que Jesus foi questionado sobre isso. Primeira pergunta 55 do Livro dos Espíritos. Todos os globos que circulam o espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser como acredita?
O primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então, tudo que existe no universo tem um sentido de ser, habitar espíritos em diversos graus de evolução. E o homem está longe de ser o mais evoluído. Então, tudo que existe no universo tem um único significado e objetivo: a evolução espiritual de todos nós que fazemos parte de espíritos inteligentes no universo. Tudo que existe no universo, inclusive o Sol, que é a morada dos espíritos puros, né? Segundo Emmanuel e a Gênese de Kardec, existe como condição para que esses espíritos, que somos nós, consigamos evoluir. O que é esse terceiro planeta aqui, no nosso sistema solar? É a nossa escola. A Terra, quem leu A Caminho da Luz, foi criada, né, a partir de uma nebulosa solar para se tornar uma escola para nós, espíritos, estudarmos nela. Nós, seres humanos no planeta Terra, somos os alunos que frequentam essa escola. E é para isso que ela existe, só para isso. O planeta Terra foi criado e Jesus fez parte desses espíritos, engenheiros siderais puros, que se reuniu a primeira vez aqui no nosso orbe para a criação dessa escola, para o nosso estudo, para a nossa evolução. Tal é a importância espiritual de cada um de nós dentro desse planeta. Estima-se que no planeta Terra, e a gente vai ver isso na apresentação até o final, que são 25 bilhões de alunos matriculados nessa escola, que é o planeta Terra, que somos nós. Né? 7 bilhões e 800 encarnados, que é a população do planeta, e os outros 18 bilhões, né? 17 bilhões no plano espiritual, esperando uma vaga no Enem para frequentar essa escola, assim como nós estamos aqui. Isso é a formação do universo. Todo o universo material que nós conseguimos ver só existe para a nossa evolução. E a nossa escola fica aqui, né, nessa órbita que nós estamos vendo aqui ao redor do Sol, e se chama Escola Terra. E nós somos os alunos nela. A Trindade Universal. Estamos fora do planeta. Montamos uma escola. E nós estamos olhando para essa escola cheia de alunos que somos nós e vamos definir como vão ser as aulas que eles vão ter. Como é que esses alunos vão evoluir? O que eles precisam fazer para crescer? Primeiro, a gente vai ver a parte científica disso. O que é o universo? O que é a Trindade Universal, trazida por Allan Kardec, dentro das obras dele? Deus, de quem se originou o universo, criou o espírito e o fluido cósmico universal. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, questão número 1 do Livro dos Espíritos. Tudo começa dentro da nossa doutrina, em 1857, com a obra de Kardec, né, trazida pelos Espíritos, o Livro dos Espíritos, e a primeira questão é: todos vocês têm um pai. Não se falou nada antes disso. A primeira coisa é: todos vocês que estão estudando nessa escola têm um pai, e esse pai é Deus. Conceitua ele para nós: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o início de toda a conversa dentro de uma doutrina que tem a filosofia e a religião, que é a doutrina espírita. Qual é outro item que eu chamo da Trindade Universal? É um princípio espiritual. É uma energia que, com o passar do tempo, consegue conquistar e desenvolver inteligência. Esse é o princípio espiritual. E a outra item dessa Trindade Universal é o fluido cósmico universal, que é o princípio material. É a causa primária de toda a matéria que não é inteligente e que nós conhecemos, que nós preexistimos. Do princípio espiritual é criado o espírito, que somos nós, que é o princípio inteligente, né? E do princípio do fluido cósmico universal, a matéria, como nós conhecemos. Todas as moléculas que não possuem inteligência são utilizadas por esse princípio inteligente, provém do fluido cósmico universal. Isso é a base do espiritismo, é a base da existência do universo, e não só nossa. Há, então, dois elementos gerais do universo, matéria e espírito,
Livro dos Espíritos, questões 27. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. E aí a gente começa a trazer uma coisa que é uma lei universal para uma visão da nossa escola, que é a Terra. Então, quando nós olhamos para o espírito formado como inteligência, um bom exemplo seria Jesus. Jesus ficou milhares e milhares de anos se preparando para ter um perispírito, que é esse item do meio, em condição de encarnar num corpo terrestre, gerado por Maria e José. Um corpo biológico como o nosso. Então, Jesus ele sofreu muitos e muitos e muitos anos se preparando para voltar a ter esse perispírito, que é um perispírito típico do planeta Terra. O que é o nosso corpo aqui somático? É a matéria gerando um invólucro, que eu chamo que é o nosso uniforme, para frequentar as aulas no planeta que nós vivemos. O espírito ele tem a primeira forma. Só que para frequentar as aulas dentro do planeta Terra, você precisa de um uniforme, que é esse corpo físico, que não é o mesmo em todo o universo. Então, o código genético nosso, definido lá, papai e mamãe, cromossomas masculinos e femininos, vão definir qual uniforme que nós vamos usar. Então, nessa escola que é a Terra, nós já sabemos quem são os alunos, que são os espíritos, somos nós. E já sabemos qual uniforme que nós vamos usar, que é esse corpo somático. E no universo fica claro que só existe uma forma dessa energia espiritual evoluir, passando pela matéria. Aí eu faço algumas definições aqui nesse foil. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema. O que devemos entender por infinito? Esse aqui a gente vai até passar rápido, porque não vai dar tempo, que a palestra aqui é de 30 minutos. Mas são conceituações para nós termos ideia da amplitude disso fora do planeta. Como de fora as pessoas olham, né, os espíritos, e olham para o planeta Terra e enxergam ele como essa escola e nós como esses alunos. Aí começam as primeiras questões de eu trago o que é uma lei universal e indispensável para a evolução para uma visão dessa escola, ou a visão dessa escola já consegue ter maturidade para ter a visão do que é o caso universal. E aí a gente começa a entender esse item, o Rapá e Mãe. Ó, primeiro item é da Gênesis, que é o Antigo Testamento ou Torá, que é muito antes da vinda de Jesus e do Novo Testamento. Então, o primeiro item ele diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 17. A partir dessa informação, o que nós pintamos lá na Capela Sistina? Nós criamos a imagem de Deus a partir de quem? Do nosso corpo. Naquele momento, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e eu conheço a imagem do homem apenas, como é Deus? É o velhinho de barbas apontando na Capela Sistina. Então, naquele momento, a nossa questão matemática de igualdade foi o seguinte: Deus tem a nossa imagem. E aí vem João Evangelista, quase 4.000 anos depois, 3.000 anos depois. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí ele já inverte, ele diz qual é a composição de Deus. João, totalmente intuído e já convivendo com Jesus, traz uma outra informação. E aí o segundo quadro já é a visão espírita. Deus é energia e nós somos espíritos evoluindo temporariamente na condição humana e tendo um perispírito, que é uma forma semimaterial humana. Muda completamente a nossa visão. E a partir daí, para compreender Deus, eu nunca vou enxergá-lo como um homem. Eu vou percebê-lo como espírito. Assim como nós que trabalhamos em mesa mediúnica, desenvolvimento mediúnico, nós não vemos os espíritos, a maioria, mas percebemos, sabemos que ele está ali.
É a mesma conversa que Jesus teve com Nicodemos, né? O vento sopra, as árvores balançam, né? E Nicodemos não conseguia entender. Por quê? Porque ele estava buscando o Deus, a imagem do homem. E nós já sabemos, como espírita, que nós somos espíritos criados à semelhança de Deus, como energia. O princípio espiritual. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligência. A gênese já de Kardec. Tem existência própria, não se origina do princípio material. Então, essa energia que precisa trocar experiências com o princípio material para sua evolução. Se há dois elementos gerais no universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados pelo elemento inteligente, como os corpos inertes são formados pelo elemento material. É evidente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. O momento e o modo dessa formação é que são desconhecidos. O plano espiritual, ele diz que para nós chegarmos à condição de espíritos individualizados, é o maior salto que o espírito dá a caminho da sua evolução. É um salto muito maior de mudança energética e paradigma, você se tornar uma individualidade com a sua responsabilidade, o seu livre-arbítrio, do que um espírito chegar à pureza espiritual, por exemplo. Então, levam-se muitos e muitos anos, é um trabalho muito árduo desses engenheiros espirituais, desses médicos espirituais, até nós chegarmos à condição que temos hoje de individualidade espiritual. E essa troca com o plano material, né, ganhando lá as formas, né, a capacidade genética, a inteligência intuitiva dos animais é que leva a essa individualização. O princípio material é o fluido cósmico universal, com o fluido espiritual e o fluido vital. E a gente fala disso sobre esses fluidos, né? O fluido etéreo, né? A matéria elementar. Vamos passar rápido por aqui, mas são conceitos importantes para a gente entender a importância dessa passagem do troca de experiência do princípio espiritual e do princípio material. Fluido vital. O fluido vital é aquilo que nos mantém vivos, que os órgãos possuem, né, e mantém vivo. Elemento básico da vida é mantido pela ação dos órgãos físicos, impregnado pelo fluido vital, pelos alimentos, ar e centro de força. Só a quantidade não é a mesma em todos os seres orgânicos. Alguns animais vivem mais do que outros, algumas pessoas vivem mais do que outras, algumas vêm com algumas dificuldades de fluido e alguns órgãos falhem, né? Varia conforme as espécies. Não é constante em indivíduos de uma mesma espécie, nem no mesmo indivíduo. Pode se transmitir de um indivíduo a outro, ao desencarnar é restituída a fonte universal. O passe é um bom exemplo de como a gente pode transmitir. Quando você desencarna, esse fluido volta para a fonte universal. Intelectualização da matéria. Fluido espiritual mais o fluido material, gerando a intelectualização da matéria. Então, em cada encarnação, nós ganhamos uma capacidade orgânica e intelectual. Cada encarnação que nós passamos, o espírito consegue captar informações, desenvolver aptidões e condições para essa evolução. O que é uma capacitação orgânica? Você encarna em escalas inferiores animais e não consegue ter toda a articulação que você tem no ser humano. Por exemplo, um réptil, né, a energia que encarna no corpo do réptil não consegue sozinha, né, o réptil não consegue sozinho se autoaquecer. Precisa troca com a natureza. Né? Um réptil tem que ficar no sol para buscar o aquecimento externo. Então, a energia que está ali, ela não consegue organicamente fazer um autoaquecimento. Mas aí ela passa pelos mamíferos, por outras escalas evolutivas orgânicas mais evoluídas, até chegar na condição do homem e conseguir vivenciar esse corpo orgânico do homem que tem toda essa capacidade orgânica. Então, essa troca de experiência entre o que é o espiritual e o material é que vai elevando e levando à evolução espiritual. Por isso, eles criaram o planeta Terra. E aí vem os 10 mandamentos. Então, uma lei que é universal, nós precisávamos criar um modelo e uma capacidade de interação local, dentro da nossa escola.
E a nossa escola, naquela ocasião, como Planeta Primitivo, era um primário. A gente estava saindo no jardim de infância, né? E recebemos a primeira regra, que são os mandamentos trazidos por Moisés. São diferentes, né? Então a gente vai ler os primeiros, né? O primeiro, de novo, ele tem: não terás outros deuses estrangeiros diante de mim, não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas debaixo da terra, não adorarás. Então, nesse momento, ele está de novo trazendo como fundamental e importante a presença de Deus, a paternidade. Todos vocês têm um único Pai e foram criados por essa divindade. Não tomarás em vão o nome do Senhor, quer dizer, o respeito máximo. Segundo mandamento, de novo, falando de Deus. Terceiro mandamento, não lembrar-te de santificar o dia de sábado, porque era um povo escravo, um povo que só vivia para trabalhar e que nós precisávamos ter um dia para passar essa informação para pais, filhos, lembrando que não tínhamos a forma de escrever ou de registrar as coisas na ocasião, né? Há 3, 4 mil anos atrás. E aí, no quarto mandamento já vem: honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Por que isso? Porque é a única forma da nossa evolução. Se nós voltarmos os fois anteriores, a única forma de evoluirmos é reencarnando, é vindo na carne e ganhando experiência através do código genético, de toda a linhagem animal que nós temos, orgânica e intelectual, para a evolução. Então, é uma questão universal que o plano espiritual, através de Moisés, depois através de Jesus, traz como se fosse... Porque quem não honra pai e mãe tem uma dificuldade enorme para reencarnar. Se nós pegarmos as obras de André Luiz e começarmos por exemplo, a reencarnação de Segismundo, quantas vezes, e a dificuldade que Segismundo teve de reencarnar, porque tinha dificuldades com o pai e a mãe que o estavam recebendo. Então, a gente percebe, trabalhando aqui no Espiritismo, que um item fundamental para a evolução do planeta é você respeitar o pai e mãe. Porque a energia, o sentimento que está envolvido ali em cada encarnação é de fundamental importância para a tua evolução espiritual. Então, como quarto item no Evangelho, ele fala honrar pai e mãe, mas ele está falando explicitamente da reencarnação. Porque sem a reencarnação não há evolução. E a reencarnação não é algo inerente apenas do planeta Terra, é universal. Por isso é tão importante. Por isso foi lembrado por Moisés, que não falou explicitamente, nem tinha condição, talvez, de compreender isso, mas foi relembrado por Jesus e é a base da nossa doutrina. Sem a reencarnação não há evolução. Assim como sem a caridade não há salvação, sem a reencarnação não há evolução. Quando se fala em honrar pai e mãe, é explicitamente: prepare a sua reencarnação. Prepare o ambiente para ser recebido. Crie os vínculos familiares, emotivos, energéticos, para você voltar e ter uma condição de evolução natural. Esse é o grande item. Apesar de não estar explícito na época, fica claro para nós espíritas agora, estudando como é essa evolução universal. André Luiz, numa entrevista em 1964, dado ao Anuário Espírita, né, ele, André Luiz, espírito, né, respondeu às perguntas formuladas de números ímpares através do médium Valdo Vieira e as de números pares através do médium Francisco Cândido Xavier. Os temas eram os mais diversos: vida atual, sexualidade, homossexualidade, reencarnação, etc. Essa entrevista, se vocês procurarem, ela está no Google, né, e tem vários sites. É uma entrevista formal, né, dada por André Luiz, em que uma parte, como eles escreviam vários livros na ocasião, quando Valdo Vieira dividia com Chico Xavier a mediunidade de André Luiz, né, e as questões ímpares trazidas por Valdo e as pares por Chico Xavier, para dar veracidade ao que foi dito. E eu escolhi algumas perguntas para nós termos ideia de o que nós vivemos nesse planeta, na nossa escola, que é o planeta Terra. A primeira pergunta: qual a quantidade aproximada de habitantes espirituais em idade racional, quer dizer, já em condição de encarnar num ser humano, que se desenvolve presentemente nas circunvizinhanças da Terra? Essa foi a pergunta 1 do Valdo para André Luiz. Será lícito calcular a população de criaturas desencarnadas em idade racional nos círculos de trabalho em torno da Terra para mais de 20 bilhões de espíritos, observando-se
que alta percentagem ainda se encontra nos estágios primários, quer dizer, nas primeiras encarnações como seres humanos, da razão, e sendo esse número passível de alterações constantes pelas correntes migratórias de espírito em trânsito nas regiões do planeta. Alguns espíritos evoluindo, né, dos reinos inferiores animais e tendo condição de encarnar no ser humano. Se existiam 20 bilhões de espíritos no plano espiritual, em 1964, e a população do planeta Terra, na ocasião, era de 5 bilhões de espíritos, matematicamente, a gente pode chegar à conclusão que são 25 bilhões de espíritos no planeta. Para vocês terem uma ideia, naquela situação, né, nós tínhamos 20 bilhões no plano espiritual e 5 bilhões na Terra. Mais ou menos 4 para cada vaga aqui no Enem. Então, a nossa Universidade Terra tinha mais ou menos 4 alunos para cada vaga. Se nós voltássemos no tempo, na época de Jesus, a estimativa da população do planeta era de 250 milhões de espíritos, um pouco mais do que nós temos no Brasil hoje. Então, há 2020 anos atrás, estima-se que a população do planeta era de 250 milhões de espíritos. Naquela ocasião, o Enem era de 100 alunos para cada vaga aqui no planeta Terra. Então, a chance de encarnar era muito menor. A possibilidade de encarnar era muito menor. E aí eu faço um exercício com vocês. Vocês imaginam que vocês têm uma família e moram aí no interior da cidade, do estado onde vocês moram. Normalmente, família agrícola, com muitos filhos, né? Aqui no Brasil inteiro, como país agrícola, era assim, porque a mão de obra, né, familiar era utilizada na terra. Então, você imagina, se tem 10 filhos e você sabe, né, estudando, através da informação, que você precisa colocar esses filhos para estudar, para se desenvolver, para elevar o nível intelectual, né, da sua família. Só que você não tem dinheiro para botar os 10 para estudar. Você só tem dinheiro para um. Então, você tem que escolher dentre os 10, um para mandar para a cidade, para frequentar uma faculdade. Era o que nós vivíamos no plano espiritual. Tínhamos 100 alunos e uma vaga, já que a reencarnação é a nossa faculdade fundamental. Então, nós tínhamos que escolher quem estaria vindo. Aí, esse filho que veio, estudou, fez a universidade, obviamente, ele aprendeu coisas que os outros que ficaram lá na fazenda ou trabalhando não aprenderam. E o que a gente espera desse aluno? Que ele volte para ajudar os outros nas matérias que eles não tiveram oportunidade, não é isso? Os 9 ficaram esperando, foi o que aconteceu no planeta. Para nós estarmos num sábado à noite falando sobre esse tema, com a maturidade que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, nós fomos esses alunos que tivemos a oportunidade de encarnar. Quando o Enem era 100 para cada vaga, quando o Enem era 5, 10 para cada vaga, agora a gente está com 3 para cada oportunidade. Quer dizer, a oportunidade é muito maior agora. Dos 9 filhos, você pode botar 7 estudando, 6 estudando. Só que eles não tiveram a chance lá atrás, estão tendo muito mais dificuldade agora de compreender coisas simples, por exemplo, como a reencarnação. Então, a gente tenta falar sobre a reencarnação, a nossa doutrina, para as pessoas em geral, e elas não conseguem entender. É muito difícil compreender. A reencarnação é a mesma coisa de você ir num lugar que você nunca foi na sua vida. Quando você vai a primeira vez, aí você pega o mapa, pede informação na rua, não é assim? Porque você não sabe como chega lá, você não sabe o caminho. Na terceira vez que você está indo, você já sabe a direção. Na 10ª vez, você não precisa perguntar mais nada. O carro praticamente vai sozinho, você já aprendeu. É igualzinho a reencarnação. Quanto mais vezes você vem e volta na carne, mais maturidade e compreensão você tem de como isso funciona, de como não é a lei, de como você encarna, desencarna, do que é o plano espiritual. Você vai ganhando essa maturidade espiritual com as vezes que reencarna. Só que o Enem não é tão simples assim como vocês estão vendo. Só agora a gente está conseguindo ter 3 para cada vaga. Pergunta 21. A reencarnação é lei imperativa em todos os orbes do universo? André Luiz responde: é mais razoável dizer que a reencarnação é princípio universal, compreendendo-se que existem esferas sublimes nas quais a reencarnação, como recurso educativo, já atingiu características inabordáveis ao conhecimento humano atual. Teríamos mais coisa para falar, mas não temos tempo, vou devolver. Mas, em todos os itens que se falam pai, pai e mãe, tanto no Antigo Testamento
quando em todas as passagens de Jesus que se falam dos mandamentos, ele está incluído, porque ele é fator fundamental para termos encarnações saudáveis. Até porque, se a gente olhar aqui, ó, na pergunta 32 ou na 25, olha para terminar, todas as reencarnações, mesmo dos indivíduos vinculados a condições inferiores, são objeto de um planejamento detalhado por parte dos administradores espirituais. Quer dizer, todas as reencarnações, elas são planejadas, mesmo dos espíritos mais inferiores. André Luiz fala, há renascimentos quase automáticos, principalmente se a criatura ainda permanece fronteiriça à animalidade, entendendo-se que quanto mais importante o encargo do espírito a corporificar-se junto à humanidade, mais dilatado e complexo é o planejamento da reencarnação. Então, a maioria das encarnações ainda são automáticas, e elas acontecem graças ao sentimento, à vontade, às afinidades fluídicas. Se você não honra pai e mãe, dificilmente alguém vai querer te receber. Porque nós somos, no plano espiritual e no plano material, a mesma coisa que nós pensamos aqui. Quem quer ter um filho ruim? Quem quer um filho que maltrata? Quem quer ter um filho ingrato? Ninguém quer. E a gente vê pela reencarnação de Sigismundo que isso é o que acontecia. O quanto foi duro e difícil para André Luiz, Alexandre e os mentores preparar a reencarnação pelas dificuldades que ele tinha. Então, honrar pai e mãe, o que parece ser alguma coisa de âmbito terráqueo familiar, é universal. Porque sem essa condição espiritual e energética, não tem evolução espiritual. As encarnações não acontecem de forma adequada, até porque muitas delas são automáticas ainda. Só as que têm missão, né? As que têm já um mérito muito grande, é que são bem acompanhadas, e segundo André Luiz. Então, acho essa entrevista muito interessante, eu aconselho todos lerem, fala sobre homossexualidade, sobre sexo, desmistifica muita coisa e é muito, muito moderna, atual ainda, apesar de ter sido trazido em 1964 por André Luiz. E é isso, já passei alguns minutos, me desculpem, é porque é bem longa essa palestra, mas eu acho que é buscar os links, né? Essa apresentação vai estar disponível, se alguém quiser me buscar, eu botei o link aí no chat da Rádio Rio de Janeiro, tem também os meus contatos, vocês podem ficar à vontade, e desculpe aí pelos minutos que eu passei. E boa noite a todos. Boa noite. Prezados irmãos e irmãs, presente esta reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila, agradecemos ao nosso irmão Hernani Costa pela belíssima apresentação da noite de hoje, pelos esclarecimentos universalísticos da doutrina do Mestre Jesus, muito importante para o nosso crescimento espiritual. E vamos passar agora para o momento passe virtual. Eu convido a todos os irmãos aqui presentes conosco para que fiquem bem relaxados em seus locais, sejam nas suas cadeiras, nas suas poltronas, ou se estiverem nas suas camas, onde estiverem, que fiquem bem relaxados e façam um momento respiratório para ajudar nesse relaxamento, fazendo a inspiração do oxigênio bem lentamente e profundamente. E vamos expirar, tirando todo o ar dos nossos pulmões. Mais uma vez, vamos inspirar. E vamos retirar o ar dos pulmões. Podemos notar que sentimos uma imensa sensação de bem-estar. E trazemos para a nossa tela mental a figura meiga de Jesus. O meigo Rabi da Galileia, que está aqui entre nós neste momento. Pois, como ele mesmo disse, que onde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ali ele estaria. E com a fé raciocinada,
temos a certeza da presença do Mestre Jesus entre nós, assim como Sheila e toda a equipe espiritual da nossa Casa de Orações, porque estamos ligados à corrente magnética dos nossos pensamentos e aonde vibram as energias poderosas do bem e do amor que se encontram em todo o universo. Podemos sentir que do coração amoroso de Jesus estão fluindo energias quintessenciadas, energias coloridas, diretamente para o nosso chakra coronário, esse centro energético que se encontra no alto das nossas cabeças. E essas energias, penetrando por ele, vão fluindo para os demais centros de força. Na medida que vão fluindo, vão envolvendo os nossos órgãos, nosso cérebro, os órgãos da visão, da audição, da fala, do paladar, a nossa laringe, e vai em direção ao nosso centro cardíaco, onde se encontra o nosso coração. Podemos visualizar o nosso coração envolvido por essas energias do bem e do amor. E também os nossos pulmões, que se encontram neste momento, envolvidos também por essa energia, que é uma couraça protetora, que afasta as energias negativas do nosso campo energético. E a energia segue, meus irmãos, para o nosso pâncreas e nosso baço. E daí para o nosso estômago e nosso fígado. Vai para os nossos intestinos, envolve a nossa bexiga e nossos rins. E demais órgãos do aparelho reprodutor. De retorno para o coronário, a energia passa pela nossa coluna vertebral. Vai envolvendo os demais órgãos, glândulas, células. E do alto do coronário, essa energia se espalha por toda a nossa pele. Penetra em nossa ossatura, organizando tudo que estiver desorganizado. Envolve nossas artérias e nossas veias, desobstruindo-as para que o sangue e o fluido vital fluam normalmente. Nos sentimos com uma imensa sensação de bem-estar. Fazemos mais uma respiração profunda de agradecimento. Porque agora é chegado o momento, meus irmãos, de transferirmos essas energias ora recebidas para aqueles queridos que se encontram registrados nos nossos cadernos de orações. Quer sejam eles encarnados ou desencarnados. Que eles recebam o impacto dessas energias renovadoras que penetram o campo energético de cada um. E essas energias estão sendo auxiliadas pelos irmãos trabalhadores da nossa Casa de Oração, que estão seguindo a linha magnética dos nossos pensamentos. E envolve a cada irmão que ora e é pensado. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade desse trabalho em conjunto com os amigos da espiritualidade. E queremos rogar-te, Senhor, ainda mais uma vez. E para aqueles irmãos que já trouxeram antecipadamente suas águas para esse recinto, permita que elas sejam transformadas em suas moléculas, em elemento medicamentoso, para que no momento que cada um de nós fizermos uso com fé dessas águas, possamos sentir o renovar das nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais.
Mestre amado Jesus, permita também que os nossos benfeitores amigos, os nossos guardiões, amigos interessados no nosso crescimento espiritual, possam ter acesso às nossas capacidades intuitivas, dilatando-as para que possamos ser mais maleáveis no entendimento das instruções, das orientações e das sugestões positivas rumo à nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado, Mestre amado Jesus. Muito obrigado, irmã Sheila. Muito obrigado, equipe espiritual coordenada pela nossa querida irmã, pela oportunidade do convívio fraterno e amigo nesse momento. Reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. E agradecidos por tudo, Senhor Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos, pelo que estamos recebendo e pelo que receberemos. Nós, agradecidos, pedimos a permissão para encerrar as atividades desta noite, rogando que a vossa paz esteja conosco agora e sempre. E que assim seja.